Cultura Racional, Universo em Desencanto, sétimo fascículo da Trépica, página 67. O tempo é racional. Energia racional não perde tempo. Em primeiro lugar, se ligar em cima nos habitantes do mundo racional e, em último lugar, as coisas necessárias debaixo do chão. Por evolução natural da natureza, a fase natural da natureza é racional e o certo é a ligação de todos com os habitantes do mundo racional para que tudo dê certo na vida de todos racionalmente. E assim, o cheiro da vida. A vida é um cheiro, e por ser um cheiro, é um cheiro passageiro. É que nem uma flor que o seu perfume se acaba. Seu perfume passa. Assim é a vida. A vida passa como uma flor que, no seu auge, refloresce e depois desaparece. E assim é a vida com seu cheiro de vida. A vida passa e assim acaba a vida. Por a vida não passar de um cheiro, é que o cheiro passa e passa a vida, mas muitos não pensam na vida, julgam que a vida não se acaba e por isso se iludem por ela e morrem na ilusão dela. Resultado, desconhecem a lei de transformação, não sabem que tudo se transforma. Termina a duração de uma máquina, de um corpo, e se transforma em formação de outra máquina, de outro corpo em classe inferior. E assim a vida passa. Para os que passam pela vida e se descuidam no procurar o que a vida é e o porquê da vida, esses que se descuidam de saber o que a vida é, são os mais infelizes, porque não querem saber a decorrência da vida, só se limitam no presente em que está vivendo, não querem saber da lei de transformação. E o resultado é ter que ser lapidado e descer para classes inferiores. Sai da classe de animal racional e desce para a classe de animal irracional. Esses vivem completamente aéreos, julgando a vida a seu modo, de somente sentir o presente e se descuidar do futuro da vida. Esses são infelizes, porque vivem, mas não sabem viver. Vivem porque têm vida, mas não querem saber o porquê da vida. O resultado é o futuro dos mais desastrosos, que é terminar esse corpo e se transformar em outro corpo de vida de mais sofrimento, de mais penúria, que são as classes inferiores, por descuido, por se entreter apenas com a matéria e, por estar ligado à matéria, esquece e nem quer saber do seu destino, que é tão triste, por estar a caminho das transformações de classes inferiores, porque tudo se transforma, termina uma vida e os vírus constituem outro corpo, com outra vida inferior, porque tudo se transforma, coisa alguma se acaba. Acaba aparentemente, porque tudo é uma evolução racional, tudo é racional, e tudo sendo racional como é, tudo é vida, apenas se transforma em classes inferiores. Termina esse corpo se transforma em micróbios. Esses micróbios depois se transformam em vírus e esses vírus se transformam em corpos inferiores.
entrando em formação de outros corpos inferiores, porque tudo é racional deformado em degeneração, degenerando sempre em outras gerações, em outras formações de outros corpos de vida em classes inferiores, porque tudo é vida, porque tudo é racional. Não existe morte. Morte foi uma palavra inventada pelos que não tinham conhecimento da evolução natural da natureza. Então, inventaram essa palavra morte. Morreu, acabou. Não. E, para substituir essa palavra, morreu, acabou, inventaram alma, inventaram céu, inventaram inferno, inventaram purgatório. Tudo isto invenções, sem base, sem lógica, sem fundamento, sem princípio e sem fim. E os bichos, que nada conheciam, iam aceitando tudo o que ensinavam e incutiam nos bichos, que os bichos morriam e que somente o que podia se salvar era a alma. Criação e invenção de coisas que não existem. Então julgavam e pensavam que morreu, acabou-se. Não, ninguém morre. Termina um corpo para a transformação de outro. Termina uma vida para a transformação de outras vidas. Termina uma máquina por isso ou por aquilo e entra em formação de outras máquinas. Nada se acaba, tudo se transforma. Esse corpo que você tem, depois que a máquina não tem mais funcionamento, se transforma em quê? Em micróbios, se transformando assim em outras vidas. Esses micróbios depois se transformam em quê? Em vírus. Esses vírus depois se transformam em quê? Em formação de outras máquinas, diferentes por irem para classe inferior, descendo sempre acompanhando a hierarquia das classes e categorias das classes da deformação. Então nada se acaba, tudo se transforma, a vida é eterna. Agora, as formas é que são passageiras. A forma de ser, que é o corpo, os corpos são passageiros, como vegetal, animal, os corpos são transitórios, mas a vida continua, porque tudo é vivo, tudo é racional, nada se acaba. Os culpados são os que incutiram a forma de ser errada, a forma de ser da deformação, nem a própria natureza em si mesma, que a forma desse arvoredo se acaba, mas fica a semente que se transforma em outro arvoredo igual. Nem a natureza ensinando que tudo se transforma, mas não quiseram se basear nos ensinamentos naturais da natureza. Criaram formas diferentes para a satisfação dos seus intentos, mas o vegetal é uma forma e o animal é outra forma. Por os vírus serem outros e a forma ser outra, a forma do vegetal é a semente, e nela está o microvírus invisível, e o do ser humano é outro vírus diferente. O vegetal pertence ao reino animal e o ser humano pertence ao mundo racional. Então, uma forma é racional, o ser humano, e o vegetal do reino animal. Por isso são vidas diferentes e formas diferentes, maneiras e corpos diferentes. Tudo isto houve confusão pela má interpretação de muitos que criaram formas diferentes a respeito da máquina humana.
não dando a forma certa, que tudo se transforma para classes inferiores. Não sabiam dar a forma certa e criaram a forma errada de alma, céu, inferno e purgatório. Criaram a forma completamente errada, porque mesmo tinham que errar, porque nada de certo sabiam. Se soubessem o certo, se conhecessem o certo, não iam aplicar o errado. Quem erra é porque não conhece o certo. E quem erra conhecendo o certo, erra com consciência. E quem erra com consciência sofre dobrado. E a vida, os modos e meios assim foram constituídos da forma de cada qual imaginar a sua percepção, de acordo com o que percebia, para que formasse um modo de conduzir todos da melhor maneira possível. E assim, tudo tudo foi feito para pôr em forma um método justo e certo da maneira que interpretaram a vida e o modo adequado do desenvolvimento de tudo o que precisava ser desenvolvido. E tudo isto foi necessário para o desenvolvimento e para a lapidação de todos, porque de verdade justa e certa ninguém sabia. Ou começaram a inventar histórias, a inventar lendas, a inventar contos para o desenvolvimento de todos. Contos que pareciam verdadeiros, só pareciam. Histórias que pareciam verdadeiras, só pareciam. Lendas que só pareciam ser verdadeiras, só pareciam. E dessa forma vieram todos de aparências vivendo, até que com o tempo surgisse o desenvolvimento intelectual e que com o tempo desse desenvolvimento viesse o amadurecimento de todos, entenderem e compreenderem que a verdade das verdades ainda estava por surgir e que tinham que procurar meios e modos de encontrar, como agora aí está em suas mãos. Mas tudo isto foi necessário, tudo isto foi preciso para a lapidação de todos, porque ninguém nasce sabendo tudo, é preciso aprender. E tudo isto foi necessário para que, de pouco em pouco, todos pudessem alcançar um grau superior de conhecimento cultural elevado. Então tinham que existir toda essa preparação, tinha que existir tudo que existiu e existe. Foi mais do que necessário para ir lapidando todos aos poucos, porque ninguém conhecia o certo porque todos, quando aí nasceram no chão, já existia tudo isto, nascidos aí do chão, sem saberem porquê, vivendo no mundo sem saber porquê dele, sem saber como foram feitos, e dessa forma ninguém podia conhecer coisa alguma de certo nessas condições. Então, tinham que inventar mesmo tudo o que foi preciso inventar para formar o que está aí formado, que foi de vagar em vagar, de pouco em pouco, de pouquinho em pouquinho, e dessa forma constituíram a vida da melhor forma possível, até que com o tempo chegasse o certo, para conhecerem o certo, como agora aí está em suas mãos. Então, tudo que existiu e existe foi necessário existir, e é necessário existir para preparar todos para o encontro com a verdade das verdades, com o encontro com o seu verdadeiro mundo de origem, com o encontro com o mundo racional, o verdadeiro mundo da origem do ser e de ser racional. A parte animal
é a parte da matéria, e a parte racional é do mundo racional, e tudo o que existiu e que existe foi necessário para preparar todos para o encontro com o seu mundo de origem, para o encontro com os habitantes do mundo racional, que são seus irmãos em categoria superior, por serem de um mundo superior ao mundo racional, o seu mundo verdadeiro. Então, tudo foi necessário para preparar todos para a união com os seus irmãos, habitantes do mundo racional, que de lá são, mas aqui vieram parar por fazerem mau uso da vontade. A vontade é livre, e por ser livre, tiveram vontade de entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, e entraram por a vontade de ser livre, como continua a ser até hoje. Como até hoje a vontade é livre, e todos dão expansão às suas vontades, dentro de suas posses, e dentro dos direitos que lhe assistem, e às vezes até fora dos direitos. Portanto, tudo que existiu e que existe foi mais do que necessário para preparar todos para um encontro com o seu mundo de origem, o mundo racional, e saberem como voltar para ele, e saberem como vieram aqui parar em cima dessa terra, de que maneira, de que forma, de que jeito, como foi, por que foi que aqui vieram parar, da forma que estão, da forma que são e da forma que foram e da forma que estavam. E hoje, com todos esses esclarecimentos da descida, aí como foi e da subida como é, de forma que tudo que existe no mundo e tudo que existiu foi mais do que necessário para a preparação de todos e de tudo para o encontro consigo mesmo, que é o encontro com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Penaram muito, sofreram muito, como ainda continuam a sofrer para a lapidação de todos. O sofrimento foi preciso e é preciso para lapidar, porque o que eram? Eram feras brávias, eram ferozes, assim já foram em outras épocas, e tinha que existir o sofrimento para a lapidação das feras, quando eram selvagens. Antes de serem selvagens, eram monstros, e o sofrimento foi necessário para a lapidação dos monstros, das feras, dos selvagens, que o sofrimento que existe hoje é muito insignificante em vista do que foram no passado, porque hoje já estão lapidados ou bem lapidados, prontos para passarem para aparelho racional, na fase que aí está a fase racional, mas ainda assim mesmo ainda existem os rebeldes, os teimosos, ainda estão iludidos e embriagados com outras fantasias, e dessa forma sendo lapidados, porque quem julga que aparências são verdades está perdendo tempo, e quem perde tempo está sendo lapidado pelo tempo que está perdendo, que não adianta nada. Mas a maioria já está toda desiludida dessas fantasias que embriagaram por um certo tempo para a lapidação dos que precisavam ser lapidados, porque tudo quanto é fantasia passa e se acaba. Cadê as fantasias do passado? Tudo se acabou, e as fantasias que existem, todas a caminho de se acabarem, porque fantasias, por ser fantasia, por si mesmo se destrói.
por não ter nada que se aproveite, por ser fantasia. As fantasias foram caindo no descrédito naturalmente, porque todos vão se despertando aos poucos por si mesmo, vão vendo e vão sentindo, vão entendendo, vão compreendendo, e depois caem em si mesmo de verem o ridículo que se passou consigo. Eu adorava as fantasias, porque estava embriagado por elas. Julgava que nas fantasias eu ia encontrar o reino da primazia, da minha alegria, que era a minha salvação. Hoje percebi que tudo não passou de um sonho, por eu julgar que nas fantasias e nas pompas eu encontrasse a verdade. Tudo histórias, contos e lendas bem fantasiadas, e assim as fantasias chegando naturalmente no seu fim, porque ninguém quer mais saber de fantasias, e sim da realidade positiva, definitiva, das coisas verdadeiras como elas são. Ninguém quer mais saber de fantasias. As fantasias foram muito boas para a lapidação, para a preparação de toda a humanidade. As fantasias tiveram o seu valor para preparar todos. Então, não foi de tudo um mal necessário, e sim um bem necessário. E as fantasias todas que existem a caminho do seu extermínio completo, naturalmente. Todos hoje querem a positividade das coisas muito claras, com base, com lógica, de princípio e fim. Todos hoje querem coisas claras e definidas, com provas e comprovações. Ninguém mais quer perder tempo com fantasias. Hoje querem ver tudo provado e comprovado, com base, com lógica. Hoje todos querem se basear na consciência positiva e não na consciência aparente e negativa. Hoje, a consciência positiva que satisfaz a verdade das verdades como ela é. Hoje ninguém tem mais tempo a perder com fantasias, com coisas alegóricas que só serviram para o passado, para a lapidação de todos. Hoje é a fase racional que brilha, é o consciente e positivo. Ninguém mais quer saber do consciente aparente e negativo. Esse foi para a lapidação da humanidade. Hoje querem encontrar uma base sólida, uma lógica sólida, o consciente sólido, o positivo sólido. Ninguém mais quer sonhar, ninguém quer mais ter a cabeça no ar, ninguém quer saber mais de esperança. Quer ver no ato certo, consciente e positivo, a solidez racional, o ponto sólido, firme. Já andaram muito de gatinhas, hoje todos estão andando em pé. Hoje o tempo é preciso, ninguém pode mais perder tempo, porque já perderam muito tempo para serem lapidados. Hoje o tempo é racional, e racional não perde tempo com banalidades, fantasias e asneiras da vida do nada. Hoje o tempo é precioso, é racional. As horas são preciosas por serem racionais. E racional não quer mais perder tempo com a vida do animal, porque a vida do animal foi uma vida de sofrimento, sendo lapidados, e lapidados sofrendo. Então, a vida do animal e a vida racional, em primeiro lugar, a vida racional, em último lugar, o ser animal. O ser animal nada é, e o ser racional tudo é. Então, em primeiro lugar,
o ser racional e, em último lugar, o ser animal. Então, a vida suprema, a vida superior em primeiro lugar e a vida inferior em último lugar. A vida animal é uma vida em lapidação, então, em último lugar, e a vida racional em primeiro lugar. E assim, em primeiro lugar, o verdadeiro consciente e positivo, e, em último lugar, o consciente e negativo. A vida do animal, vaidades sem sentido de ser, são vaidades do nada, o que adianta nada, porque tudo acaba em nada, de forma que, primeiro em cima, a atenção toda em cima onde, no mundo racional, ligados em cima, tudo embaixo corre bem. A vida animal começa a correr bem por estar ligado em cima. Estando ligado em cima, acerta tudo aí da vida da matéria. Dessa forma, se ligar em cima, para os de cima acertarem tudo de sua vida aí na vida do chão. Porque se ligar embaixo, vai cada vez mais para baixo, e embaixo está em liquidação de tudo, e para que viva bem, e bem mesmo, é se ligar em cima, no mundo racional, se ligar aos habitantes do mundo racional, para que os habitantes do mundo racional resolvam toda a situação do animal racional. E dessa forma, em primeiro lugar, em cima, para que os de cima endireitem tudo da vida de todos aqui embaixo, na vida do chão, porque a vida do chão é como estão vendo, tudo está em liquidação, e para que não sejam liquidados, também tem que se ligar aos habitantes do mundo racional. A liquidação do mundo elétrico e magnético, e de forma que o mundo espiritual, todo em liquidação, liquidação espiritual e liquidação material, os meios espirituais todos sendo liquidados, e tudo desse conjunto elétrico e magnético, tudo sendo liquidado, por tudo ser feito inconscientemente, somente para a lapidação de todos, e de forma que tudo formado pela inconsciência, tudo em liquidação, o magnético liquidando tudo, porque entrou a fase da natureza, a fase positiva, a fase racional, a fase consciente, e tudo da fase inconsciente, tudo em extermínio, tudo a caminho do seu fim. Acabou a fase do magnético, a fase do magnetismo, a fase das aparências, a fase da inconsciência. Então, o magnético é que era o regente do magnetismo em retirada, e na retirada do magnético, o magnético tratando de retirar todos os seus feitos. E na retirada de seus feitos, a liquidação espiritual de uma forma, de um modo geral, material. E a causa é esta de tudo o que está se passando: a retirada do magnético, a retirada do magnetismo. E nessa retirada do magnético é uma retirada de salve-se quem puder, porque o magnético não tem pena de ninguém e por isso é magnético, é mal. Ele fez e agora a ação dele é desfazer. Por estar em retirada, por ter terminado seu tempo de evolução, é o término da fase de animal racional e a entrada de uma fase superior, a fase natural da natureza, a fase consciente e positiva. E a fase de animal racional, a fase inconsciente e negativa, por ser animal, e de forma que a fase racional é a fase de recuperação do animal racional,
Os recuperados são os que se ligam ao seu verdadeiro mundo de origem, ou mundo racional. Se ligar em cima aos habitantes do mundo racional, porque os que estavam ligados aí no astral inferior estão ligados ao magnético, e o que está ligado ao magnético, o magnético leva em sua retirada, em liquidação dos seus feitos. E por isso, vejam que a evolução do mundo é mais do que catastrófica, tudo de pior para pior. A retirada do magnético, a causa de tudo isto, ninguém é culpado dessa situação no mundo inteiro. É a evolução dos tempos, evolução natural da natureza, a evolução da fase, a evolução regida pela própria natureza, porque tudo na natureza é assim, tudo tem princípio e tem fim. Esta fase teve o seu começo e tinha que ter o seu fim, porque na vida da matéria em evolução é assim, e por isso ninguém é culpado das evoluções naturais da natureza. As fases são temporárias, como tudo é temporário, e tem o seu tempo de duração. E assim, na fase de animal racional, os vírus da matéria eram incubados na energia magnética. E a energia magnética, por ser a energia dos animais irracionais, é que o racional degenerado do seu ser puro, limpo e perfeito teve esta forma na matéria por ficar materializado nessa forma de corpo de matéria. O corpo de matéria, parte animal e racional, é a parte exterior da composição, tendo o seu aparelho no cérebro para entrar em função na fase racional. Na fase racional, esta parte é desenvolvida, que é o raciocínio. Desenvolvido, o raciocínio liga-se à sua origem, o mundo racional. Ligado à sua origem por meio da energia racional, recebe a orientação racional e passa a viver racionalmente. E na fase de aparelho racional, os vírus são incubados na energia racional. Então, nascendo aí os verdadeiros aparelhos racionais, que já nascem aparelhados no mundo racional, como todos que nasciam na fase de animal racional estavam aparelhados no mundo espiritual, recebendo intuição, comunicação, imaginações, por estarem ligados a esse campo astrológico, o pensamento, esse campo elétrico e magnético, o campo animal, e na fase racional ligados ao mundo racional. Esses já trazem outra formação, por os vírus serem incubados na energia racional. E como racionais não precisam aprender coisa nenhuma, porque estão ligados à energia racional. Sabem tudo, conhecem tudo, não precisam aprender nada. Agora, os que nasciam na fase de animal racional, como animal, nasciam sem saber coisa nenhuma. Como animal, tinham que aprender tudo como outro animal qualquer, e somente sabia aquilo que aprendia. Mas na fase racional já é diferente, são os seres ligados ao mundo racional, são completamente diferentes dos recuperados, porque os recuperados nasceram na fase de animal racional, os vírus incubados no magnético. Os recuperados estão dentro da fase racional, mas não são os legítimos da fase, por serem recuperados de uma fase que terminou. Esses veem o desenvolvimento do raciocínio e se ligam racionalmente no seu verdadeiro mundo de origem. E os legítimos
da fase não precisam aprender coisa nenhuma, nem a falar, porque não são animais racionais, e sim aparelhos racionais. Essa fase é uma fase grandiosa de evolução racional, uma fase em que não há sofrimento, por ser uma fase consciente e positiva, e todos terem noção de tudo, sem precisarem aprender coisa alguma. E dessa forma, todos de volta para o seu verdadeiro lugar, o mundo racional, e terminando assim os suplícios da vida da matéria. Esse suplício amargurado em que todos viviam na matéria, martirizados por a matéria ser a vida dos martírios cruéis, porque a morte é uma coisa cruel. Todos querem viver e não morrer, a não ser que fique louco. Então perde a razão da vida e a razão de querer viver. E assim a vida é uma vida cosmogônica e que do cosmos sempre veio um manancial de intuições benéficas e intuições maléficas da parte do magnético, mas tudo com a sua razão de ser para a lapidação da formação da imagem dos animais racionais. Então, tudo foi preciso e necessário para que todos vibrassem como animal racional na sua classe de adiantamento, embora tudo sendo para sua própria lapidação, e assim formando-se esse grande presépio arquitetônico da matéria para a satisfação e alegria do animal racional, para o desenvolvimento mais perfeito de sua lapidação em sentido mais correto, para que chegassem à conclusão de ficarem mais perto da sua recuperação racional, de forma que a matéria foi uma fonte de experiências e aventuras para que chegassem à conclusão mais rápida, que a vida da matéria não passava de uma ilusão, e daí concluir: se tudo isso que existe tivesse valor, ninguém sofria e todos estariam livres da dor. Mas por tudo isto não ter valor, é que todos sofrem e a dor se multiplica e tudo se justifica, que tudo isto não passou de uma composição ilusória, porque a dor e o sofrimento continuam e tudo isto não amenizou o sofrimento de ninguém. E, se não amenizou o sofrimento de ninguém, o que é que adiantou? Se o sofrimento se multiplicou, o que é que adiantou? Todo esse presépio decorativo para alegrar as vistas, somente alegrar as vistas, achar bonito, achar lindo, achar importante, achar maravilhoso, achar genial, achar ser uma inspiração divina, mas somente achar tudo isto e mais alguma coisa. E o principal, que é o sofrimento, continuando sempre e multiplicando sempre. Então, o que é que tudo isto adiantou somente para alegrar as vistas? A vaidade do bicho sempre assim foi. E por causa da vaidade do bicho, esse tudo sem graça se acaba, porque tudo é aparência, e por ser aparência, tudo se acaba.